Esse evento ocorreu em fevereiro deste ano. Então, de manhã, meu pai, meu primo pequeno e eu estávamos acampando na área do quintal da frente. Então, meu pai contou sobre um evento que ocorreu uma semana atrás em nossa cidade. Segundo ele, uma mulher cometeu suicídio tocando fogo em si mesma. E depois disso, um vizinho relatou que viu alguém gritando e queimando dentro da casa da mulher. Não só o vizinho viu, mas toda a família dele descreveram aquela aparição como irreal. Eles disseram que podiam ver as chamas, mas não podiam ao mesmo tempo. Mas a silhueta feminina estava clara. Depois disso, um senhor idoso que eu conheço e que mora a alguns quilômetros de distância, relatou que viu o que parecia ser um cavalo de fogo trotando pelas ruas durante a madrugada. E conforme o tempo foi passando, praticamente todas as casas começaram a presenciar estranhas luzes passeando em volta das casas. Infelizmente, eu não posso ficar acordado até tarde e não pude presenciar esses acontecimentos. Então, é isso que eu sei sobre esse evento. Tudo sobre o incidente é meio obscuro, pois parece que a cidade começou a abafar o caso. Perguntei para alguns amigos se os pais deles citaram algo sobre, mas parece que todos os adultos entram em um silêncio total. Eu tinha 11 anos na época e morava em uma área suburbana agradável. Tínhamos nos mudado recentemente para esta casa que meus pais haviam construído, sendo nossa primeira casa em uma área um pouco suspeita, mas que, na verdade, era um bairro bastante agradável. Toda a família fez amizades rapidamente, especialmente com os vizinhos a 3 portas de distância. Eles tinham uma filha da minha idade e um filho mais velho, e também uma filha 5 anos mais jovem, da mesma idade que a minha irmã. Nossos pais se davam muito bem e começamos a sair juntos com frequência, seja para churrascos na casa deles ou festas na nossa casa. As amizades foram formadas rapidamente e pareciam ser muito fortes. Após cerca de 1 ano, comecei a perceber que as coisas não eram o que pareciam. Lembro-me de ver carros de polícia na casa deles algumas vezes à noite. E quando perguntei aos meus pais o que estava acontecendo, sempre recebia respostas evasivas do tipo, nada, só fazendo uma visita ou algo assim. Eu não era nenhum gênio, mas aos 12 anos, obviamente, ainda não entendia completamente a situação. Quero dizer, por que os policiais nunca apenas verificavam a nossa casa? Um dia, eu estava na casa deles brincando e a filha foi do outro lado da rua para buscar outra amiga em comum. Isso me deixou sozinho na casa com o pai dela. Isso realmente não era um grande problema, já que isso já tinha acontecido antes. Mas então ele se aproximou de mim e parecia estranho. Ainda não sei o que me fez sentir assim, mas eu estava realmente desconfortável e comecei a pensar em sair. Na verdade, cerca de 5 minutos depois, ele me diz que tem algo legal para me mostrar. Não me lembro exatamente do que era, mas acho que era algo como figurinhas da Copa. Algo que eu gostava na época. Animado, comecei a segui-lo, até o quarto nos fundos da casa. Mas então algo aconteceu e ainda não consigo processar o que foi. Ele estava na porta, olhou para trás e deu a mão para mim, como se fosse me ajudar. Algo em seus olhos, em seu rosto, em seu sorriso ou algo assim. Simplesmente não estava certo. Parecia maligno. Eu ainda posso ver claramente e não consigo reconhecer exatamente o que foi que fez meus alarmes internos dispararem. Mas o que quer que tenha sido, foi o suficiente, porque eu saí correndo e corri mais rápido que pude. Minha mãe estava lá quando entrei e pude ver que eu estava obviamente fora de mim. Imediatamente, ela começou a me acalmar. À medida que eu voltava à razão, expliquei o que aconteceu. Minha mãe, obviamente, estava preocupada com o quão assustado eu estava, mas principalmente descartou isso como eu sendo jovem, assustado e bobo. E acredite ou não, naquela mesma noite, por volta das 3 da manhã, acordei com minha mãe sentada na minha cama. Ao acordar, ela apenas me segurou como um bebê. Lembro-me do cheiro dela e de como ela me segurava com força. Lembro-me das lágrimas dela batendo no meu rosto. Eventualmente, olhei para a janela da casa dos vizinhos e ela estava cercada por policiais e caminhões de bombeiros. O pai dos vizinhos havia se matado e matado a filha de 11 anos. Não há dúvida em minha mente, ou na mente da minha mãe,
de que isso teria sido eu se eu tivesse entrado naquele quarto. Ainda sinto arrepios só de pensar nisso. Antes de começar a história, provavelmente devo dar contexto para que você possa entender completamente o layout da casa dos meus amigos e por que eu estava ficando lá naquele momento. Eu estava na Marinha e prestes a partir para um destacamento. Eu havia acabado de sair do meu apartamento e transferido minhas coisas para um armazém. Meus amigos foram gentis o suficiente para fazer arranjos, para que eu pudesse ficar com eles antes de partir para o mar. A casa deles ficava em um canto na entrada do bairro, em uma rua movimentada com um posto de gasolina diretamente em frente à casa. A entrada da garagem ficava bem na rua movimentada, mas a porta da frente ficava longe da estrada. Você realmente não conseguia vê-la a menos que seguisse um caminho que contornava uma grande árvore e alguns arbustos. Basicamente, era escondida, e às vezes os entregadores precisavam de ajuda para encontrá-la, caso pedíssemos pizza ou algo do tipo. Isso é importante porque à noite é especialmente difícil de encontrar. Havia uma câmera na garagem e outra na porta da frente. Minha amiga Jane e eu começamos uma rotina em que sentávamos no sofá, bebíamos vinho e assistíamos a programas sobre crimes reais. Era a nossa maneira de relaxar no final do dia. Essa noite, em particular, era uma dessas noites. Jane e eu estávamos sentados no sofá quando ouvimos o toque da campainha. Jane e eu nos olhamos um pouco perplexos porque era muito tarde. Isso é estranho. Você pediu comida no iFood ou algo assim? Perguntei a Jane. Não, você pediu? Ela me perguntou enquanto abria o telefone para olhar o aplicativo e ver quem estava na porta da frente. Eu comecei a andar em direção à porta para ver se eram nossos vizinhos ou alguém que pudesse precisar de ajuda. Não abra a porta, disse Jane. Eu pude ouvir medo em sua voz. Virei, olhando para ela preocupado e um pouco confuso. Andei até a Jane e olhei por cima do ombro dela para o telefone para ver o que a estava assustando. Meu estômago afundou. Um homem grande estava parado na nossa porta da frente, completamente imóvel. Ele estava usando uma máscara e segurava o que parecia ser uma mochila infantil que parecia suja e manchada. O que você está fazendo? Perguntou Jane através da tela. O homem levantou a mochila e a abriu um pouco, inclinando-a para tentar nos mostrar o que havia dentro, mas não conseguimos ver nada. Se você tem uma câmera dessas na porta, provavelmente sabe que, às vezes, a qualidade pode ser ruim, mas um reflexo fez parecer que algo brilhante estava na mochila, embora o homem nunca o tenha tirado. Em seguida, ele se aproximou da câmera e simplesmente ficou olhando para ela. Era arrepiante. Ele ficou lá apenas olhando. Seus olhos eram sinistros. Eu disse sinistros? Não, eram aterrorizantes. Estou chamando a polícia! Gritei. Peguei minhas chaves do carro e fiz meu alarme de carro disparar para assustar o homem e chamar a atenção de quem estivesse por perto. Pareceu funcionar porque o homem se afastou lentamente. Liguei para o 190 enquanto Jane monitorava as câmeras por qualquer sinal do homem. Depois de desligar o telefone com a central, Jane me mostrou algo ainda mais aterrorizante. As câmeras capturaram imagens do homem se esgueirando ao redor da casa antes de tocar a campainha. Ele estava tentando entender o layout da nossa casa. As imagens também o mostraram pressionando as costas contra a lateral da casa e olhando ao redor do canto várias vezes, como se estivesse se certificando de que ninguém estava por perto para ver o que ele estava fazendo. Foi então que eu fiz a conexão de que ele provavelmente estava planejando nos machucar com o que quer que estivesse naquela mochila. A polícia chegou e prestamos nossos depoimentos, além das imagens da câmera da campainha. Eles nos informaram que ficariam de olho no homem que correspondia à descrição e nos avisariam sobre qualquer novidade. Mas a história não termina aqui. Algumas semanas se passaram desde o incidente com o homem. Eu havia praticamente esquecido tudo até receber uma ligação. Um policial entrou em contato comigo e pediu para eu me sentar porque ela tinha uma atualização sobre o homem. Aproximadamente 12 minutos antes de ele vir à nossa casa, ele havia invadido a casa de uma idosa. Ele ficou no quarto dela e a observava dormir até que a mulher acordou e o viu.
Ela gritou e ele a esfaqueou 7 vezes antes de fugir. O homem achou que tinha matado a mulher, mas ela de alguma forma sobreviveu. A única razão pela qual sabemos que era o mesmo homem foi porque a idosa também tinha uma câmera na campainha mostrando o mesmo homem com a mesma máscara e a mochila infantil. Lembra das manchas que eu disse que estavam na mochila? Eram do sangue da mulher. As imagens que fornecemos à polícia foram usadas em um julgamento e o homem foi colocado na prisão. Pelo que eu vi, sou muito grata a Jane por ter me impedido de abrir aquela porta. Quem sabe o que teria acontecido se eu tivesse aberto? E graças a Deus por câmeras de campainha.